Oi pessoal, conforme nós combinamos, nós agora vamos resolver o problema utilizando a decomposição de forças. Então, para agilizar, eu já refiz aqui o desenho, né? Então o desenho está aqui do mesmo jeito, né? Somente com vetores agora, sem as figuras, e a gente vai aplicar direto a decomposição, a gente não vai precisar redesenhar, nada disso. A gente só vai ter a preocupação da questão dos quadrantes para verificar se os sinais vão ser positivos ou negativos, né? Então, como é que funciona a decomposição de força? A gente vai verificar se os vetores que estão aqui, se eles pertencem ao eixo x ou ao eixo y, ou se não pertencem a nenhum dos dois. Se pertencer somente a um eixo, ele só possui valor naquele eixo, seja x ou y, e se não pertencer a nenhum dos dois, ou seja, se ele estiver aqui entre quaisquer dois eixos, então significa dizer que ele vai possuir um valor decomposto nesses dois eixos, no caso aqui no x e no y. Então, para a gente começar, a gente vai dividir as forças e fazer a decomposição. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, eu vou pegar aqui, vou começar pelo que está mais fácil aqui, que no caso é o P. A gente tem uma força P, que ela é igual a quem? A gente tem um vetor P aqui, que ele está sendo aqui direcionado para baixo, porque esse peso do carro está para baixo. E ele está no eixo Y. Então, esse P aqui ele vai ser menos 17,5, ok? E aí, como a gente está representando o vetor unitário que está aqui em Y, a gente vai colocar aqui o J, certo? Conceito lá de álgebra, pessoal. Aí agora, vamos lá, vamos fazer aqui o TAC aqui, certo? Que é a tração nesse cabo aqui que tem esse ângulo de 30 graus. Então, TAC vai ser igual. E aí a gente vai verificar. A gente não conhece a força TAC, a gente vai calcular ainda. Então, a gente vai decompor ele aqui, olha, no eixo Y e vai decompor ele no eixo X. Então, aqui a gente tem uma componente TAC de Y e aqui a gente tem uma componente TAC de X, que também está aqui em cima e a AC de Y também está aqui desse lado, né? Então, quando a gente for decompor aqui, a gente, com relação a X, a vetorial vai ser I e com relação a Y vai ser J. Então, a gente vai começar aqui pelo X para a gente fazer sempre na ordem, né? X, Y, Z. No caso aqui a gente não tem Z. Então, o X ele é cateto adjacente, ó, TAC de X. É cateto adjacente aqui com esse ângulo de 30 graus. Quando ele é cateto adjacente, a gente vai ter uma relação com o cosseno, né? Então, a gente não conhece o TAC, então ele vai ser TAC vezes cateto adjacente, cosseno de 30 I. Certo? Como ele está aqui, olha, nesse quadrante aqui, positivo no X, então tudo positivo, tudo certinho. No Y, a componente é negativa, né? Então a gente vai ter aqui um sinal de menos. Menos TAC vezes quem? O 30 é cateto oposto aqui, ó, ao TAC de Y. Então, seno de 30 graus J. Tranquilo até aqui? Bom, decompomos o TAC, né? Ele não tem componente em Z, ele só tem componente X e Y. Agora a gente vai decompor o TAB. Então vamos lá. Mesma coisa. TAB, esse vetor vermelho aqui, ele tem uma componente aqui, ó, que é a componente TAB de X. E ele tem outra componente, que é essa componente vertical, que vai ser o TAB de Y. Aqui a gente sabe, né, que alterno externo aqui a gente tem esse ângulo aqui de 2 graus. Então vamos começar aqui pelo TAB de X, né? Nesse caso, o X aqui nesse quadrante, ele é negativo, né? Segundo quadrante, X negativo. Então a gente tem menos TAB, cateto oposto aqui, né? O ângulo de 2 graus, é o TAB de X. Então, seno
de 2 graus I. E o y aqui nesse quadrante, ele é positivo, mais TAB. Aí o TAB aqui, correspondente ao y, ele vai ser, KT está adjacente aqui ao ângulo de 2 graus, então ele é cosseno de 2 graus J. Aí, agora que a gente já decompôs tudo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai organizar. Como é que a gente organiza? A gente separa todas as forças que estão atuando em X e separa todas as forças que estão atuando em Y. Então, vamos separar primeiro aqui as de X, e aí quando a gente separar, a gente já vai separando e já vai calculando, para a gente seguir um passo a passo, né? Então, vamos lá. No P, não tem nenhuma força atuando em X, a força que tem aqui, ela está atuando em Y, né? E aí aqui no TAC, a gente tem um aqui, olha, a componente I indica isso para a gente. Então, a gente tem aqui TAC cosseno de 30. E você, como a gente está dizendo aqui que são as forças em X, você não necessariamente precisa colocar o I aqui, tudo bem? Coloca se quiser, a gente já disse aqui, olha, forças em X, então a gente já entende que está tudo separado. E aí aqui não tem mais ninguém no X, aqui embaixo a gente tem, né, o menos TAB seno de 2I, né? A gente já disse. E aí isso aqui vai ser igual a quem? Para a gente manter esse sistema do mesmo jeito que ele está aqui, ele tem que estar em equilíbrio. Então, se o sistema está em equilíbrio, então ele é igual a zero. Tranquilo? Não tem nenhum segredo com relação a isso aí, pessoal. E aí, depois que a gente separou aqui as forças em X, a gente vai separar as forças em Y. Então, para separar as forças em Y, a gente vai começar aqui pelo P, né? Então, está aqui menos 17,5. Não vou colocar o J, porque eu já disse que estou trabalhando em Y. Menos TAC seno de 30. E aqui no TAB é mais TAB cosseno de 2 graus. Cosseno de 2. Isso aqui também, o sistema está em equilíbrio, é igual a zero. A gente pode até organizar isso daqui para ficar melhor para a gente, né? Então a gente pode colocar aqui menos TAC seno de 30 mais TAB cosseno de 2 igual a 17,5. Passou aqui para o outro lado, né? Só para ficar um pouco mais organizado. E agora que a gente já tem uma certa organização, a gente vai tentar colocar uma coisa em função de outra e substituir, ou então a gente tenta montar uma matriz, aí você vai resolver do jeito que você achar melhor. Eu vou começar aqui tentando isolar o TAC, mas é só uma ordem que eu quero seguir. Você podia isolar o TAB, então fica à vontade para resolver o problema como você achar melhor, né? Então vamos lá, vamos isolar esse cara. Ele continua negativo aqui, né? Eu posso até multiplicar pelo menos 1 para poder ficar mais simples. Vou multiplicar de novo. Tanto faz, pessoal, tanto faz mesmo. Então, TAC, seno de 30. Então agora, para a gente continuar resolvendo, a gente vai ver aqui quem a gente quer isolar, e aí quando a gente isolar, a gente substitui uma equação dentro da outra. Você podia transformar isso aqui em matriz, então você pode ficar à vontade para escolher a melhor forma que você acha de resolver esse problema, né? Então, vou tentar já ir organizando aqui.
Então, eu vou direto aqui na minha organização, ok? Então, eu vou colocar aqui que TAC ele é igual a TAB, certo? Estou passando para o outro lado já e multiplicando por menos 1 para ficar mais fácil. Cosseno de 2 graus menos o 17,5 dividido por seno de 30, certo? E aí, vamos agilizar esse cálculo aqui. O TAC ele é igual. O cosseno de 2, pessoal, ele é quanto? No caso, ele é 0,99. 0,99 TAB menos 17,5 dividido. Seno de 30 é meio, né? Então, no caso aqui é 1 sobre 2. Vou colocar aqui 0,5. E aí a gente vai dividir isso tudo aqui, né? Então, vou dar uma descidinha aqui para ajudar. O TAC ele vai ser igual a 1,98 TAB, estou dividindo, menos 35. Pronto. Bom, então nós encontramos o TAC, agora a gente pode substituir lá naquela primeira fórmula que a gente achou, né? Que é essa que está aqui em cima. Eu vou copiar ela aqui para vocês verem, vou continuar aqui desse lado. Então, TAC cosseno de 30 menos TAB seno de 2 igual a 0. Vamos substituir o TAC aqui dentro. 1,98 TAB menos 35 cosseno de 30 menos TAB seno de 2 é igual a 0. Tranquilo, pessoal? Então, já resolvendo isso daqui, né? Fica 1,71 TAB. Sugiro que vocês acompanhem isso aqui, pessoal, com a calculadora científica do lado, para facilitar, né, os cálculos de vocês. Descer mais um pouquinho. E aí? Certo? Resolvi aqui tudo que pertence a TAB, fiz uma subtração e joguei o 30,3 para o outro lado. TAB é 30,3 dividido por 1,675, que é igual a 18 kN. Certo? E o TAC é só substituir aqui dentro, né? TAC é igual a 1,98 vezes 18 menos 35. TAC vai ser igual a 35,7 menos 35. TAC é igual a 0,7 kN. Então, se a gente lembrar do cálculo da aula passada, aí a gente vai lembrar o quê? Quando a gente resolveu por decomposição de vetores, né, o nosso... Vou colocar aqui, ó. Tá aqui o cálculo da aula passada. Nosso TAB deu 17,87 e o TAC deu 0,7. Então, tá aqui, olha. 17,87 e aqui deu 0,72. Perceba que o resultado está corretíssimo. Aí, Fábio, por que não bateu exatamente? Provavelmente, pessoal, por conta dos arredondamentos, né? Os arredondamentos, às vezes a gente só utiliza uma casa no seno, ou às vezes utiliza todas as casas. Isso daí não vai variar muito. No caso aqui variou 0,1, né? Praticamente nada. E aqui 0,02. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe com esses cálculos que tanto faz você ir por um caminho como pelo outro, que o cálculo vai bater perfeitamente, certo? Só a questão de arredondamento, ele não ter dado exatamente igual. Tranquilo, pessoal? Bom,
Então a gente aprendeu um novo método aí de resolver o nosso cálculo, que é pelo método da decomposição. A gente já tinha aprendido na aula anterior a utilizar a lei dos senos. Vocês viram que independe do método. Eu acredito que para determinadas aplicações a lei dos senos ela vai ser mais eficaz. Para outras vai ser mais eficaz a decomposição. A decomposição ela deu mais trabalho, né? A gente teve bem mais contas para fazer, apesar de ter chegado no mesmo resultado. Mas na lei dos senos a gente precisou mexer no desenho e aqui não. Então se você não tem uma visão boa tridimensional, se você tem dificuldade de mexer nos vetores, esse cálculo por decomposição ele é melhor. Se você consegue enxergar bem os vetores, faz o triângulo. O detalhe pode acontecer que de repente você tenha mais de 3 vetores e aí você precise fazer mais de um triângulo. Aí a lei dos senos começa a ficar inviável, ok? Então espero que tenha ficado bem claro aí para a gente o conteúdo, pessoal. Deixo um abraço para vocês e até a próxima aula.